Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui no segundo dia do ano de 2022. E pela graça de Deus conseguimos chegar até aqui. Mas você sabe o que o ano de 2022 preparou para você? Você sabe? Estamos aí diante de algo novo, de um ano novo, não é? Bem novinho, 2 dias que começou. Estamos aí diante do desconhecido. Não sabemos se teremos alegrias, tristezas, se teremos alegrias e tristezas. Não sabemos aí a medida da alegria ou da tristeza. Não sabemos se teremos muito ou pouco. Na verdade, nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Estamos aí nesse caminho, né, no caminho 2022, rumo ao desconhecido. Você que está me ouvindo, você pode aí, né, com você, está perguntando, né, missionária, você quer nos assustar? O ano mal começou? Não é nada disso, de forma alguma. Eu não quero assustar você. Eu quero que você pense hoje, não é? Segundo dia aí desse ano, eu quero que você pense hoje como é que você vai caminhar nesse ano. No ano que nós não sabemos nada dele, do que vai acontecer ou não. Eu quero que você trilhe esse ano com os pés firmes. Eu quero que você trilhe com amor, com esperança, com fé. Eu quero que para esse ano que começa, você faça promessas, você tome decisões diante do Senhor e as mantenha. Você precisa manter nesse ano, nos anos que você tiver de vida, você precisa se manter firme na presença do Senhor. Sabe o que eu espero aí para esse ano que começou agora? Que você não seja levado como alguém que é levado pela maioria, pela multidão, mas que seja levado e guiado pela boa mão do Senhor. Eu já contei em uma outra mensagem, não sei qual, que no Rio de Janeiro, né, eu sou do Rio de Janeiro, e às vezes a gente pegava o trem, né, para ir para a central, né, do Brasil. E às vezes, né, dependendo do horário, né, era tão lotado, né, trem, metrô, dava no mesmo, tão lotado que você era empurrado para dentro do vagão. E da mesma forma que você era empurrado para dentro, você também era empurrado para fora, lá na Central do Brasil. A dificuldade era quando você precisava descer em outra estação. Você era tão somente empurrado por aquela multidão. Eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida, muito menos para a sua. E tampouco para a sua. Eu quero que você ande nesse ano com pés firmes, com decisões firmadas, com escolhas. E escolhas corretas.
Gostaria de ler com você nessa noite Josué, capítulo 24. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim: Depois reuniu José todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus e os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, e os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu ar. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito e da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem o vosso pecado. Se deixardes o Senhor
e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós os somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Eu li até o verso 25. A gente está aqui no final do livro de Josué. Você vai lembrar aí quem é Josué? Josué é aquele que quando Moisés morre, é quem assume a liderança desse povo, né? Moisés ele chegou até as portas da terra que o Senhor havia prometido, e Josué é aquele líder que vai fazer com que o povo entre, tome posse da terra que o Senhor havia prometido. Aí nós temos aqui Josué, esses 3 primeiros versos, né, de Josué, capítulo 24, a gente tem aí uma recapitulação de todas as bênçãos que Deus havia dado àquele povo. Ele vai falar da provisão de Deus para com o seu povo. Ele vai mostrar aí como é que Deus cuidou do seu povo. Mas você percebe que esse aqui é um momento solene, é um momento formal. Está ali reunido, né? As tribos estão reunidas em Siquém, e aí diz que Josué manda chamar anciãos de Israel, os juízes, os oficiais, e diz que todas essas pessoas, né, e o povo, eles estão presentes diante do Senhor. É um momento solene. E aí Josué começa essa conversa, né, esse discurso com o povo, usando uma fórmula, né, aquela que você vai ver aí que os profetas vão fazer nas páginas do Antigo Testamento. Não é? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eles estão em Siquém. Você vai lembrar que Siquém era um lugar aí de importância religiosa para aquela nação, para a formação das alianças, né, em Israel. Vai remeter aí os dias de Abraão, aquele a quem Deus chamou. Olha, o Senhor vai dizer para o povo: Abraão estava lá no meio do seu povo, da sua gente. Eu chamei Abraão do meio dos seus parentes, para que ele fosse para uma terra, para um lugar, e eu dei a ele uma numerosa descendência. O Senhor está dizendo aí aquilo que ele havia feito, como ele havia formado este povo. O Senhor chamou Abraão no meio de uma parentela que servia a vários deuses, e Deus o escolhe. Não? Deus elegeu Abraão, Deus chama Sara, né, o descendente viria de Sara, a esposa dele, por razões que só o Senhor sabe por que escolheu Abraão. E diz a Abraão que faria dele uma nação numerosa, a sua nação. E aí ele vai falar, olha, o que Deus havia feito por eles, né? O que Deus havia, olha,
A Abraão eu dei Isaac, a Isaac eu dei Esaú e Jacó. Esaú ficou aí nas montanhas de Seir, Jacó foi para o Egito. E eu enviei Moisés e Arão para tirar o meu povo de lá, para resgatá-los da mão de Faraó. E aí ele vai dizendo como é que ele fez esse livramento, como é que ele julgou o Egito, como é que o Senhor derrota Faraó e os seus cavaleiros. Como Deus caminhou com o povo lá no deserto. Ele vai relatando aí todas as bênçãos, toda a bondade do Senhor revelada, mostrada, dada àquele povo, àquela nação. Aos pais e àquela geração que estava ali diante do Senhor. Então, não foram coisas feitas apenas num passado, mas foram coisas que foram feitas no passado e no presente daquela geração. Como é que Deus usou, como é que Deus levantou, como é que Deus com braço forte os tirou de lá. Como Deus destruiu as nações, como Deus colocou os propósitos de reis por água abaixo. E aí, ele diz, olha, dei a vocês a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Eu fiz tudo isso por vocês. Eu fiz tudo isso por vocês. Era cumprimento de promessas do Senhor. E o Senhor vela por cumprir as suas promessas, a sua palavra. Então Deus fez tudo em prol do seu povo. Deus fez tudo de livramento. A terra, a provisão. Diante de tudo isso, o que vocês vão fazer? Que atitude vocês vão tomar desse momento aqui em diante? O Senhor fez isso, então temam a Ele, sirvam com integridade. Deixa-me dizer para você uma coisa. Temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O povo ele precisava fazer uma escolha. Eles deveriam escolher temer ao Senhor e servi-lo, não de forma qualquer, não como desce na cabeça. Não com o tempo aí que sobrasse. Eles precisavam fazer isso com integridade e com fidelidade. O caminho está aqui. Escolham. Ou vocês vão servir ao Senhor, ou vão escolher não servir. É um apelo de Josué, né, para que aquele povo refletisse e fizesse a escolha correta. E qual é a escolha correta? Servir ao Senhor. Aquele que esteve com vocês até aqui, aquele que cuidou de vocês. Então, sirvam ao Senhor. É uma pergunta retórica? É, porque da perspectiva de Deus,
Só tinha um caminho para que eles escolhessem, e era o Senhor. Mas apesar disso, o povo tem liberdade para escolher o que quer. Eu falei isso em uma mensagem, é a lei da semeadura. Você pode escolher o que plantar. O que você quiser plantar, você pode plantar. Mas se você tem a liberdade para escolher o que planta, não tem liberdade para escolher o que vai colher. A gente vai colher sempre aquilo que plantamos. Plante bons frutos. Servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. Como é que está o seu temor ao Senhor? Como está o seu serviço? Íntegro, fiel. Mas a despeito da escolha que o povo fizesse, Josué já tinha feito a escolha dele. Josué fez a escolha dele, a escolha dele foi servir ao Senhor. Eu não sirvo ao Senhor porque todos servem. Eu não sirvo ao Senhor porque a liderança desta nação está servindo. Eu sirvo ao Senhor porque eu sei quem é o Senhor e eu o sirvo. Ponto final. E aí ele faz, né? Ele coloca, o povo responde. Você vê aqui que aquela escolha que eles fazem, né? Ele vai fazer com que o povo confirme isso. O povo reconhece o que Deus fez, reconhece como Deus expulsou as nações diante deles. E o povo reafirma, não antes serviremos ao Senhor. Mas pela escolha que eles fizeram, eles precisariam tirar no meio deles todos os deuses estranhos e inclinar o coração para o Senhor. Qual é a resposta do povo? Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Sempre que nós aí desejamos às pessoas, né, um feliz ano novo, existem sempre algumas palavras, né, que vêm acompanhado disso, né, aquele desejo de paz, saúde, de prosperidade. Não é verdade? Você quer ser uma pessoa próspera aí nesse ano 2022? Você quer ser uma pessoa próspera na perspectiva, não é, do Senhor? Nessa perspectiva aí que muitas pessoas, nessa prosperidade, na perspectiva de muitas pessoas, né? Que é o quanto você tem. Se você quer ser uma pessoa próspera, tome uma firme decisão de servir ao Senhor. Estamos no segundo dia do ano que começou. Você tem tempo de fazer aí uma faxina. O povo precisou fazer isso. Precisou tirar os deuses estranhos. Que estava no meio deles. O que é que vai de encontro à decisão de servir ao Senhor? De temê-lo e de servi-lo com integridade e com fidelidade. O que te impede de fazer isso? O que está atrapalhando isso? É para tirar, é para jogar fora.
você precisa jogar fora. Você precisa inclinar o seu coração ao Senhor, Deus de Israel, o seu Deus. O seu coração tem se inclinado para onde? Para fazer o quê? O seu coração precisa estar inclinado para o Senhor. Aonde estiver o seu tesouro, é ali que o seu coração vai estar. Tome uma firme decisão de servir ao Senhor, servi-lo. Muitas pessoas estão sentadas em uma mesa esperando que Deus os sirva. Nós é que precisamos colocar a nossa vida a serviço do Senhor. Eu não sei, voltando aí à reflexão do início, eu não sei aí como será este ano. Eu não sei o que virá, nem o que acontecerá. Mas uma coisa eu sei, eu peço ao Senhor que me ajude. Seja como for este ano, eu quero servir ao meu Senhor. Mesmo se quem estiver à minha esquerda ou à minha direita, mesmo que desista, que faça outra escolha, eu quero permanecer servindo e adorando ao meu Senhor. Josué disse ao povo que escolhesse, mas a decisão dele não dependeu de ninguém. Ele declarou: eu servirei ao Senhor, independente de vocês. Aí você pode dizer, mas ele disse, eu e a minha casa. A escolha vai ser sempre pessoal. Então deixe-me dizer uma coisa. Mesmo que seja só você, mesmo que a sua casa escolha não servir, escolha servir ao Senhor. Colocar a sua vida à inteira disposição de Deus. Josué fez essa escolha e ele cumpriu. Ele permaneceu fiel na escolha que ele fez. Todos os dias da vida dele, ele serviu ao Senhor. Ele cumpriu com a escolha que fez. Todos os dias da sua vida foram gastos servindo e fazendo a obra de Deus. E fazendo a obra do Senhor. A obra que Deus confiou nas mãos dele para fazer. Se 2022, fosse uma pessoa, eu gostaria que você dissesse para ele, para o ano, eu não sei o que posso esperar de você. Entretanto, saiba que eu vou servir ao meu Senhor todos os dias da minha vida. 2022, não é uma pessoa, mas você serve a um Deus vivo. Então agora, neste momento, diga para o seu Senhor: que você vai servir
não só nesse ano que começa, mas que você vai servi-lo, vai temer o seu nome, vai servi-lo com integridade e com fidelidade, todos os dias da sua vida. Você fez esta oração? Você fez esta declaração diante do seu Senhor? Então, feliz ano novo para você. Porque independente do que o ano traga, você será feliz, porque será guardado pelo Senhor, que prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Um grande abraço, um feliz 2022 para você e para toda a sua casa. Que Deus nos abençoe e até a próxima.